Olá, boa tarde. Polícia Federal faz operação para combater quadrilha que fraudava verbas do fundo partidário. Maíra Heinen. Foram desviados cerca de 36 milhões de reais nas eleições de 2022. Apresentado na Câmara um projeto para punir deputados brigões. Glauco de Queiroz. Se aprovada a medida, quem quebrar o decoro parlamentar pode ter o mandato suspenso por até 6 meses. No Rio Grande do Sul, mais de 2.000 estudantes voltaram hoje para as salas de aula. Bruna Sanielli. São estudantes de 18 escolas de educação infantil que atendem crianças de 1 a 6 anos que retornam às aulas hoje. Fique com a gente, fique bem informado agora. A Polícia Federal está nas ruas para desarticular uma organização criminosa acusada de desviar e embolsar cerca de 36 milhões de reais dos fundos partidário e eleitoral nas eleições de 2022. Vamos a Brasília falar com a Maíra Heinen, que nos explica mais sobre essa investigação. Olá, Maíra, boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, as investigações começaram a partir da denúncia do próprio presidente do partido contra um ex-dirigente. São 7 mandados de prisão preventiva, 45 de busca e apreensão aqui no Distrito Federal, em Goiás e em São Paulo. Além, é claro, do bloqueio de 36 milhões de reais e de 33 imóveis. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa era estruturada para desviar recursos públicos e também se apropriar do fundo partidário eleitoral do PROS, partido que foi incorporado pelo Solidariedade em 2023. O grupo utilizava candidaturas laranjas e superfaturava os serviços de consultoria jurídica. A polícia conseguiu identificar a lavagem de dinheiro por meio de compra de imóveis por intermediários e de empresas de fachada. Os envolvidos são investigados por crimes como lavagem de dinheiro, furto e falsidade ideológica. Flávia. Ô Maíra, e numa outra operação da Polícia Federal, houve aí o pedido de indiciamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do Partido União Brasil. Que detalhes você traz para a gente sobre esse caso? Pois é, Flávia, o indiciamento é referente à indicação de emendas parlamentares para obras quando Juscelino Filho era deputado federal pelo estado do Maranhão. Ele exerceu 2 mandatos entre 2015 e 2022. O ministro já se manifestou por meio de nota e questionou a isenção aí das investigações. Ele afirma que, como deputado federal, ele apenas destinou as emendas parlamentares e que a licitação, a realização e a fiscalização dessas obras ficaria por conta do Poder Executivo. Eu volto com vocês. Obrigada, Maíra. A gente mostrou na semana passada uma série de embates que ultrapassaram o limite do bom senso na Câmara dos Deputados. Depois dos últimos acontecimentos, o presidente da Casa, Arthur Lira, apresentou um projeto que altera o regimento interno e pune esses deputados brigões. Vamos a Brasília falar com o Glauco de Queiroz. O que esse texto prevê, em Glauco? Boa tarde. Olá, Flávia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa medida, se ela for aprovada, essa resolução, ela vai permitir que a mesa diretora da Câmara suspenda o mandato por até 6 meses dos deputados federais acusados de quebra de decoro parlamentar. Trata-se aí de uma medida preventiva, para acalmar os ânimos, para evitar aí aquelas discussões mais acaloradas, que a gente viu aqui na semana passada em algumas comissões, chegando, inclusive, a ter discussões aí
discussões verbais e também até mesmo físicas, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, reconheceu, né, que as agressões entre deputados, né, já não são mais esporádicas, né? Ele disse que com a resolução também os presidentes das comissões do Conselho de Ética poderão ser mais rígidos, né? Inclusive para evitar o excesso de interrupção aí nas falas dos deputados durante um discurso. O Lira também disse, né, que a Polícia Legislativa não vai mais apartar os brigões. Flávia. O Glauco, e um outro assunto importante aí na Câmara hoje é a apresentação do plano de trabalho ao Conselho de Ética do processo contra o deputado Chiquinho Brazão, não é? É isso mesmo, Flávia. A deputada Jeque Rocha, aí do PT do Espírito Santo, né? Ela é a relatora desse processo. Nesse momento, ela apresenta aí o seu plano de trabalho, né? Chiquinho Brazão, que está sem partido, ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, do motorista Anderson Gomes, né? Brazão pode ter o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. Ele nega as acusações, lembrando que ele está preso no Mato Grosso do Sul desde março. Ele também responde a outros 2 processos por quebra de decoro parlamentar que devem ser analisados também hoje. Eu volto com você, Flávia. Obrigada, Glauco. Os vereadores do Rio cassaram ontem as medalhas Pedro Ernesto dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão. Foram necessárias 7 sessões para concluir a votação. Nas outras 6, os parlamentares evitaram participar. A medalha é a maior honraria da cidade. Nas redes sociais, a vereadora e viúva de Marielle Franco, Mônica Benício, comemorou o que chamou de vitória. Partiu dela o requerimento para cancelar as medalhas. Os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão estão presos desde o final de março sob acusação de mandar matar a vereadora Marielle Franco. Hoje, mais de 2.000 estudantes da educação infantil retornaram às aulas no município de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A repórter Bruna Sanielli está por lá e tem mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Bruna. Boa noite. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos. Flávia, eu estou aqui nessa escola em Canoas, ela é uma das 18 escolas que vão retomar as aulas hoje. Hoje já tiveram aula pela manhã e agora vão ter aulas à tarde. 2.400 alunos da cidade de educação infantil, que são alunos aí entre 0 e 6 anos, retornaram às aulas hoje. Essas 18 escolas são do lado leste, um lado que não chegou a ser inundado, né, pelas enchentes. Essas escolas, é um retorno gradual aí às aulas, né? Os estudantes do ensino fundamental voltam na semana que vem e de 2 escolas que funcionam como abrigo, essas aulas só vão retornar aí no dia 24. E também, em Porto Alegre, 274 escolas retornaram às aulas nessa semana, na segunda, e já são 85% dos alunos em sala de aula. No entanto, ainda tem 20.000 alunos das redes estaduais e municipais que não estão nas aulas. E assim, só uma última informação, o BNDES autorizou aí a suspensão de um empréstimo do Aeroporto Internacional por 12 meses. Volto com você. Obrigada, Bruna. Muito bom ver esse retorno, mesmo que gradual. Mais de 50.000 toneladas de entulho já foram retiradas das ruas da capital gaúcha desde o dia 6 de maio. A reportagem é da TVR Rio Grande do Sul, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. No bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre, pilhas e pilhas de entulho espalhadas pelas ruas. Colchões, sofás, pedaços de móveis. O esforço de anos reduzido a lixo. A gente trabalha uma vida inteira para poder juntar alguma coisa também. A gente tem algumas coisas ainda que vêm, né, da nossa família. Lembranças e coisas, né, que a gente perde, que são irrecuperáveis. E a gente vê a cena das coisas da gente todas na rua, assim, é desolador, né? Os meus móveis foi tudo. E outras coisitas mais aí, né? Roupas, colchão, essas coisas tudo assim, né? Esse eu perdi tudo, né?
mas não perdeu o ânimo para recomeçar. Por isso, ele e muitos moradores seguem limpando as casas. E o Departamento Municipal de Limpeza Urbana tenta agilizar a desobstrução das ruas por meio de uma força-tarefa nas áreas mais afetadas, como a Zona Norte, onde a água custou a baixar e ainda tem muito entulho pelo caminho. O DMLU hoje ele está trabalhando com força total em 22 áreas de forma simultânea. São 3 turnos de trabalho, manhã, tarde e noite, indo até às 23 horas. Com o nosso corpo técnico todo trabalhando nessa força-tarefa de limpeza e de reconstrução da cidade. O trabalho é feito com o apoio de 380 equipamentos como caminhões e retroescavadeiras. O primeiro passo é levar os resíduos até 5 áreas chamadas de bota-espera. De lá, eles vão seguir em carretas até um aterro sanitário de Gravataí, a menos de 30 quilômetros de Porto Alegre. Um serviço contratado emergencialmente pela Prefeitura após a cheia do Guaíba. Mais do que a remoção do entulho, os moradores também cobram higienização das ruas. Das ruas, das vias, porque tem muito lixo, tem muita sujeira, o odor aqui incomoda bastante as pessoas. O governo do estado do Rio de Janeiro declarou o fim da epidemia de dengue, que estava em vigor desde fevereiro. Vamos saber os detalhes dessa boa notícia com a Ana Karina de Carvalho. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos. Então, foi declarado o fim porque houve uma diminuição grande no número de casos, acentuada, né? E aí, vamos lá, entre os meses de abril e maio, a queda foi de 57% em fevereiro, quando se instalou aí o quadro epidêmico. Haviam sido registradas mais de 91 mil casos da doença. Na última semana da epidemia, entre 26 de maio e 1º de junho, foram registrados 1.467 casos prováveis de dengue. O total de registros entre janeiro e junho chegou a 268.947 mil. Nesse período, a doença causada pelo mosquito Aedes aegypti provocou a morte de 178 pessoas. No Brasil, foram registrados, desde o início da pandemia, Flávia, até hoje, 5.831.871 casos e 3.730 óbitos. Voltamos com você, Flávia. Obrigada, Ana. A Prefeitura de São Paulo emitiu um alerta aos serviços de saúde por causa do aumento de casos de coqueluche. Quem traz os detalhes é o repórter Dimas Soldi. Olá, Dimas, boa tarde. Oi, Flávia, boa tarde a você, boa tarde a todos. Já são 115 casos aqui na capital paulista. Segundo a Prefeitura, até agora foram 15 surtos, 11 deles em escolas. Paraná e Minas Gerais também já apresentam um avanço no número de casos. Dentre os sintomas da coqueluche estão febre, tosse seca e cansaço. A doença atinge principalmente crianças menores de 1 ano e pode levar a pneumonia e paradas respiratórias. Em muitos países a doença tem avançado. Na Europa, de janeiro a março, foram 32 mil casos. A mesma situação da China. O esquema vacinal é feito com 3 doses da vacina pentavalente aos 2, 4 e 6 meses de vida. E depois mais 2 doses de reforço aos 15 meses e 4 anos de idade. Flávia. Obrigada, Dimas. Importante ficar atento aí ao calendário. Pelo menos 3 pessoas morreram e 24 foram presas no Rio de Janeiro em mais um dia de operações policiais no Complexo da Maré, na zona norte da cidade. O segundo dia de operações no Complexo da Maré, comunidade composta por 16 favelas no Rio, começou cedo. As primeiras prisões aconteceram antes do sol nascer. Ao menos 4 postos de saúde tiveram que fechar as portas por conta do confronto. A ação, que começou ontem para prender suspeitos de roubos de veículos, deixou ao menos 3 mortos, 1 policial e 2 homens suspeitos de serem seguranças do tráfico. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, desde o início do ano, aconteceram 24 tiroteios no Complexo da Maré, com um saldo de 14 baleados e 10 mortos. Violência que afeta o cotidiano dos moradores. Hoje é o segundo dia consecutivo em que mais de 40 escolas
ficam sem aula por conta dos confrontos. E ontem, várias vias importantes da cidade, como a Avenida Brasil, tiveram que ficar bloqueadas. Na noite desta segunda, o Supremo Tribunal Federal intimou o governador do Rio, Cláudio Castro, a prestar esclarecimentos sobre a operação no Complexo da Maré. O governo do estado do Rio de Janeiro informou há pouco que ainda não foi notificado sobre essa intimação do Supremo Tribunal Federal e que irá responder a todos os questionamentos com base no processo assim que receber a notificação da Justiça. Ainda falando sobre segurança pública, a Polícia Civil do Rio faz hoje uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro da milícia. As buscas acontecem em 5 estados. Os policiais estão nas ruas de bairros da zona oeste do Rio, em Seropédica, na Baixada Fluminense, e em Petrópolis, na região serrana, para cumprir mandados de busca e apreensão contra pessoas e empresas envolvidas no esquema que favorecia as milícias. Também acontecem buscas em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e no Espírito Santo. Segundo as investigações, um dos alvos utilizava empresas do setor de transporte para esconder a origem ilícita dos recursos de atividades da milícia, como grilagem de terras, loteamento irregular de terrenos e extorsões. O grupo teria movimentado cerca de 30 milhões de reais entre 2021 e 2024. A Polícia Civil do Rio prendeu o homem suspeito de ter atirado em um veículo de reportagem da TV Record. A equipe voltava de uma gravação quando entrou por engano em uma comunidade da Baixada Fluminense dominada por uma facção criminosa. A repórter e o cinegrafista que estavam no carro ficaram feridos sem gravidade por estilhaços. A equipe buscou socorro na delegacia de Belfor Roxo e agentes entraram na comunidade para procurar os responsáveis pelos disparos. Na ação, 4 homens foram presos, entre eles o suspeito de ter realizado os disparos contra o carro da Record. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio e a Federação Nacional dos Jornalistas repudiaram o ataque sofrido pela equipe de reportagem e classificaram o ato como covarde e brutal. O setor de serviços no país cresceu 0,5% na passagem de março para abril. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O principal crescimento foi do segmento de transportes. No acumulado do ano, o setor de serviços registra alta de 2,3%. Mais informações no site agenciabrasil.ebc.com.br. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que parte da medida provisória, conhecida como MP do Equilíbrio Fiscal, será devolvida. Com a decisão, o governo terá de buscar agora uma nova fonte de arrecadação para compensar a renúncia fiscal com a desoneração da folha de pagamento. A medida provisória 1227 de 2024 foi parcialmente devolvida ao Executivo nesta terça-feira. A justificativa, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, seria o descumprimento de regras atuais da legislação tributária, como a noventena, prazo de 90 dias para que os entes cobrem os tributos instituídos ou reajustados. A proposta que limita a utilização de créditos de PIS/COFINS é uma alternativa apresentada pelo governo para compensar a desoneração da folha de pagamento de 17 grandes setores da economia. Nós vamos colocar toda a equipe da Receita Federal à disposição do Senado para a gente tentar construir uma alternativa, uma vez que tem um prazo exíguo e que precisa encontrar uma solução. Nós estamos preocupados porque nós identificamos fraudes nas compensações de PIS/COFINS. Então nós vamos ter que construir também uma alternativa para o combate às fraudes. O Senado aprovou a criação da Política Nacional de Assistência Estudantil. O projeto institui a Bolsa Permanência, um benefício para estudantes do ensino superior para manter os jovens de baixa renda nas universidades.
De acordo com a medida, a Bolsa Permanência será de, no mínimo, R$ 700. Terão direito ao benefício estudantes do ensino superior com baixa renda, inscritos no Cadastro Único e que não recebam outras bolsas do governo. Indígenas e quilombolas vão receber o valor em dobro. Atualmente, o Brasil já tem o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que dá apoio para moradia, transporte e alimentação dos alunos. Com o projeto aprovado, o programa se torna lei e é fortalecido. De acordo com o relator do texto, senador Alan Rick, do União do Acre, a proposta não vai impactar nas contas do governo. O projeto de lei segue agora para a sanção do presidente Lula. O Hezbollah lançou agora de manhã um ataque com mais de 100 foguetes contra Israel. Foi uma resposta a uma ação que matou um dos principais comandantes do grupo. O ataque visando bases militares e uma fábrica de armas foi uma das mais fortes ofensivas do grupo libanês contra o território israelense. O exército de Israel anunciou que cerca de 150 foguetes foram disparados em uma aparente resposta a uma ação que matou Taleb Abdallah, um dos principais comandantes do Hezbollah. Ainda segundo o exército, vários foguetes foram interceptados e não há relatos de vítimas. Logo após a ofensiva do Hezbollah, a agência de notícias estatal do Líbano relatou pesados ataques aéreos e bombardeios israelenses em todo o sul do país. Desde o início da guerra em Gaza, Hezbollah e Israel têm trocado agressões através da fronteira, mas a intensidade dos ataques aumentou esse mês. Em meio ao temor de que o conflito se espalhe pela região, os Estados Unidos continuam pressionando Israel e o grupo palestino Hamas para aceitarem a proposta de um cessar-fogo na faixa de Gaza. Ontem, o Hamas pediu que seja incluído no plano de paz um calendário para um cessar-fogo permanente e a retirada completa das tropas israelenses de Gaza. Mas Israel insiste que só deixará a região após a derrota definitiva do Hamas. Nos Estados Unidos, o filho do presidente Joe Biden foi condenado por porte ilegal de arma e uso de drogas. Hunter Biden foi condenado por um júri popular em todas as 3 acusações federais, das quais era alvo pelo porte de uma arma de fogo quando era usuário de drogas. Esta é a primeira vez na história dos Estados Unidos que o filho de um presidente em exercício é julgado e condenado criminalmente. A sentença definitiva está prevista para outubro. Hunter Biden ainda deve encarar a justiça novamente em setembro, para um segundo julgamento, no qual é acusado de sonegação de impostos, evasão fiscal e fraude na declaração do imposto de renda. Daqui a pouco, os preparativos da seleção brasileira para o jogo contra os Estados Unidos. A gente volta já. Alguns pacientes gostam tanto de Ali... Vai, fala pra ele que não tem nada. Que nem querem ir embora do hospital. Eu tô bem. Diz que sim. Você tá bem? Um milagre, de segunda a sábado na TV Brasil. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A tela que te coloca dentro da sala de concerto. Conjuntos musicais se apresentam em espaços onde a música reverbera. Partituras aqui na TV Brasil. A tela da gente. O escritor Marcelo Moutinho é o convidado do Trilha de Letras desta semana. No meu fazer literário, Roberto Ribeiro, a Dona Ivone Lara, o João Nogueira,
foram tão importantes quanto a Clarice Lispector, quanto o Caio Fernando Abreu. Ele fala sobre o seu novo livro, uma biografia, sobre uma vedete que fez história no subúrbio carioca. Apesar da relativa invisibilidade, mantém entre a população mais idosa, sobretudo a que morou ou mora no subúrbio, a dimensão de mito. Trilha de Letras, hoje, às 11 da noite. Voltamos com o esporte. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Fluminense e avançou para a liderança da competição. Jogando em casa, o Botafogo dominou completamente o clássico. O gol da vitória saiu no segundo tempo com o zagueiro angolano Bastos. Placar final, Botafogo 1, Fluminense 0. O Botafogo chegou a 16 pontos e aguarda os jogos de amanhã para saber se segue na liderança. O Fluminense, com 6 pontos, está perto da zona do rebaixamento. Em Goiânia, o Corinthians saiu na frente do Atlético Goianiense com esse gol de Yuri Alberto no primeiro tempo. Na etapa final, Yuri Alberto marcou de novo, Corinthians 2-0. O time da casa reagiu. O zagueiro corintiano Kaká tentou cortar o cruzamento e fez gol contra. O Atlético buscou o empate nos acréscimos, com gol de Shailon, cobrando pênalti, 2-2. O Corinthians está em 15º com 6 pontos. O Atlético está em 18º, na zona do rebaixamento, com 5 pontos. Empate também em Caxias do Sul. O Juventude saiu na frente do Vitória com esse gol de Rodrigo San. Ainda no primeiro tempo, o William Oliveira chutou. A bola bateu no goleiro Gabriel e entrou. Juventude 1, Vitória 1. O Juventude tem 10 pontos e está em 12º. O Vitória é o lanterna, com apenas 3 pontos. Em Bragança Paulista, o Bragantino saiu na frente do Atlético Mineiro com um belo gol de Lucas Evangelista de fora da área. O Atlético virou ainda no primeiro tempo. Zaracho aproveitou o vacilo da defesa e marcou. E logo depois, Paulinho arrancou e fez. Final, Bragantino 1, Atlético Mineiro 2. O Galo está em sexto com 13 pontos. Bragantino com 12 ficou em sétimo. A seleção brasileira masculina faz hoje o último amistoso antes da Copa América. O Brasil enfrenta os Estados Unidos às 8 horas da noite. O técnico Dorival Júnior não permitiu a divulgação das imagens dos treinos táticos, mas durante entrevistas coletivas deixou claro que o time deve ter muitas mudanças para a partida de hoje. Contra o México, o Brasil jogou com uma equipe praticamente formada por reservas. Hoje, os principais jogadores, como Vini Júnior, devem ser titulares. Eu acho que seleção é isso. É o momento, é você tentar aproveitar o melhor de cada um no instante em que estejam ali disputando, brigando por uma posição. Pode existir ainda, naturalmente, uma oscilação dentro dos jogos e dentro da própria competição, mas é um fato natural para uma equipe que tem aí muito pouco tempo de trabalho, porém, é um nível de assimilação muito bom. Sobre o amistoso do Brasil contra os Estados Unidos, eu converso com a comentarista Brenda Balbi. Já dá para arriscar aí qual vai ser a escalação do técnico, Brenda? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Então, a provável escalação seria com Bento, Danilo, Marquinhos, Beraldo e o Wendel na parte defensiva e na parte ofensiva ali com Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá. E na frente, Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha. Uma seleção que vem com força máxima aí, a gente ainda tem o Endrick, que é um garoto muito jovem, mas que tem estrela, a gente já viu que tem estrela. Quando ele entra na seleção, consegue aí fazer seus gols. Mas é isso, o jogo contra a seleção dos Estados Unidos hoje vai ser um jogo complicado, porque a seleção dos Estados Unidos é uma seleção que gosta muito de ficar com a bola no pé, ou seja, gosta ali de deter o controle do jogo, de construir as jogadas, e além disso também marca muito em cima, marca muito forte, dificultando ali a saída do adversário e a criação do adversário. Então não vai ser um jogo fácil, vai ser um confronto realmente muito equilibrado, mas se a gente for pegar ali o confronto desse jogo, né, entre Brasil e Estados Unidos, são 18 jogos, 17 vitórias para o lado do Brasil. Então a expectativa é que o Brasil vença. Dá para arriscar algum palpite? A expectativa é que vença, sim. A seleção brasileira vai com força máxima. E sobre arriscar palpite, eu acho que uns 3-0, 4-1 para a seleção brasileira vai ficar de ótimo tamanho. Rapidamente vou falar sobre o Brasileirão. Você acha que o Botafogo se mantém na liderança?
Olha, é difícil porque ainda tem rodadas para acontecerem durante essa 8ª rodada, ainda tem jogos para acontecerem, então acho que realmente pode ficar complicado para o Botafogo, mas foi uma excelente vitória sobre o Fluminense. Obrigada, Brenda, pela sua participação. O RBT de hoje fica por aqui, uma ótima tarde para você. Até mais!